Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora live de lançamento do livro Amazônia das Palavras com o cineasta José Jurandir da Costa, a editora Núbia Melhem e o geógrafo Felipe Jorge Copanax. Mediação de Beth Bulara. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Olá, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma live, né? Em mais um encontro do Amazônia das Palavras, segunda edição. Eu sou a Beth Bulara, eu participei da primeira edição do Amazônia das Palavras, estou participando dessa segunda edição com um grande prazer. E hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial, porque da primeira edição do Amazônia das Palavras surgiu uma obra, um livro, muitíssimo bem editado, uma beleza de um livro. E hoje nós estamos fazendo o lançamento desse livro, que é um e-book que vai ficar online disponível. Mas, assim, hoje quem vai falar desse livro, desse lançamento, são essas pessoas que estão aqui comigo, que é o Jurandir Costa, né, a Núbia Melhem e o Jorge Copanax. Eles é que têm todas as informações, eles é que vão nos colocar em contato mais profundo com essa belíssima obra que surgiu desse programa, desse projeto que é muito importante. Jurandir, você quer começar a falar? Sim, vou me apresentar rapidamente. Eu sou José Jurandir da Costa, sou cineasta e sou co-organizador do Amazônia das Palavras. Esse é o segundo livro que, de alguma forma, tem eu diria, tem a minha mão. Inicialmente tivemos uma experiência com um projeto chamado Viagem de Cores e Sonhos, e esse livro, o Amazônia das Palavras, de alguma forma, ele conclui uma trilogia entre um outro livro que está entre o meio desses, que é o livro do Guaporé, que foi feito, inclusive, no mesmo formato. Mas, quando o projeto Amazônia das Palavras surgiu, nós pensamos no processo de documentá-lo e documentá-lo devidamente. O projeto, durante mais de um mês, entre o processo de produção, eu diria que a gente levou aí um projeto para existir. Foram 3 semanas navegando, mas teve também o momento de pré-produção, que levaram alguns meses, por conta do processo os processos mesmo de deslocamento que se dá quando a gente vai fazer algum projeto na Amazônia. E aí o Amazônia das Palavras aconteceu de forma plena, como um projeto de literatura, e ao final do projeto nós nos deparamos com uma quantidade de fotos e chamamos o que acontece é que nos deparamos com, eu diria que um novo bom problema, que é chamar alguém para colocar ordem na casa, colocar o livro no rumo, já que ele também tinha uma pesquisa muito bem organizada, feita pelo Jorge Copanax, que está aqui, e esse livro, para existir, muitas coisas precisaram acontecer, então é um livro que acaba sendo de muitas mãos também. E aí me ocorreu de trabalhar com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é a Núbia Melhem,
que nos conhecemos já há alguns anos, e eu queria, na verdade, também ter a oportunidade de trabalhar com ela. E aí eu diria que esse foi eu diria que um bom começo, e fiz o convite, ela aceitou, está aqui, esse livro é dela, esse livro é da Núbia, esse livro eu estou aqui como uma pessoa que deu suporte, né? E eu queria, Núbia, que você falasse, se apresentasse, e falasse como é que foi esse processo, né? Vamos começar falando como é que foi esse processo todo. Bom, Jurandir, eu fiquei muito contente de você me chamar para editar o livro. Quando você me chamou, eu fiquei muito feliz. Eu tenho assim um apreço especial pelo Amazônia das Palavras, que eu conheci através dos registros, e pelo festival, né, pelo Cine Amazônia, né, que eu adorei quando fui a Porto Velho e vejo o trabalho de vocês. Então, eu tenho essa admiração também. Mas o Amazônia nas Palavras, especificamente, eu não viajei. Então, quando o Jurandir me apresentou o material, eu fiz uma viagem mental nesse material. Era um material com muita imagem, muitas imagens externas também, né? Durante a navegação, né? E talvez essa tenha sido uma das coisas que mais me encantou e que me puxou à edição. Eu cheguei para o jornalismo, me lembro que eu falei assim, eu posso editar as imagens, mas eu preciso da poesia para poder fazer uma costura entre elas, né? Bom, eu também já sei que ele adora poesia. Então, e o Tiago de Mello era né, o homenageado do ano. Então, nós tínhamos os poemas do Tiago e nós trouxemos também outros poetas. Jorge me ajudou, vamos localizar, né, Jorge? Os poetas daquela área, do Manaus, e dali, né, da região toda que a gente caminha, que vai de Manaus até Porto Velho, né? São 8 cidades. E eu meio que naveguei naquelas imagens, naqueles poemas. Eu fui criando a edição, uma narrativa que foi nascendo dentro de mim, de certa forma. Com as lembranças que eu tinha de quando conheci o Rio Madeira, lá em 2000, e não me lembro quando foi. Quando foi, Jurandir que sabe a data. Eu fui a Porto Velho. Aí vocês me levaram no Rio Madeira. Quer dizer, e é impressionante o Rio Madeira, porque ele é caudaloso, né? Tinha cachoeiras, né? Enfim. Então, é uma coisa muito impactante. E ir à Amazônia já é uma coisa muito impactante. É engraçado que todo mundo chega lá e diz assim, mas eu não tinha ideia de que fosse assim. E tentar passar isso num livro é difícil, porque realmente acho que todo mundo tem que um dia ir. A ideia de mostrar essa grandiosidade mesmo, dessa natureza e desse povo que mora ali, né, dos ribeirinhos. Eu estava pensando, outro dia, eu falei assim, a gente tem, não sei quem cunhou, a expressão de que o sertanejo é um forte, né? Eu penso o quão forte são os ribeirinhos, que é um outro estilo, é outra coisa, né? Mas é uma beleza muito grande. E quem me ajudou também a descrever essa beleza foi o Mário de Andrade, que a gente pegou, né, Jurandir, o turista aprendiz, porque ele fez essa viagem. Então,
ele traz alguns textos que são sentimentos que a gente tem andando ali na Amazônia. Ele traz essas coisas. Eu falei, poxa, eu podia ler alguma coisa. Eu não sou muito boa de ler entende, um trechinho, então se alguém aí se aventurar, eu vou achar muito bom. Entende? Porque eu acho que tem trechos no livro que são maravilhosos. Entendeu? Alguns até de autores que foram, né? Como o Daniel Munduruku, que fala que as histórias moram dentro da gente, né? Que ficam quietinhas, como na areia, no fundo do rio, e só quando a água se mexe é que elas vêm à tona. Então, de certa forma, editar esse livro é mexer no fundo. A poesia tem essa qualidade, né? Ela cava alguma coisa em você, ela traz alguma coisa que está dentro. E a Amazônia, para mim, é assim, é um encantamento, é um desafio também, porque tem muitas coisas tristes, né? Então, que a gente vê, mas a beleza, a força, eu acho que está presente nesse livro Amazônia das Palavras. Aquelas crianças, aquelas aulas, entende? Aquela alegria, aquela movimentação, você sente isso nas imagens. E também você sente uma certa tristeza na contemplação do rio. Quando você vê as fotografias das pessoas contemplando, é como se cada um tivesse dentro de si ali. Enfim, foram esses sentimentos que eu tive para editar. O resto é trabalho, né? A gente vai escolhendo a imagem, essa vai, outra não vai. A gente tenta criar um filminho, né? Para poder ter uma sequência que faça uma narrativa visual. Eu trabalho com iconografia, né? E eu gosto de fazer esses filminhos mudos, né? Esses filminhos no papel. Então, eu aproveitei e fiz uns filminhos com Jurandir e Jorge. Jorge era a minha bússola. Eu dizia, Jorge, onde é isso aqui? Eu não sei o que é isso. Ele é geógrafo, né? Jorge, você é geógrafo, não é? Geógrafo. Para não trocar. Então, e foi um trabalho coletivo, isso que foi muito interessante, porque eu precisava o tempo todo do Jorge e do Jurandir, que estava menos disponível, mas assim mesmo eu ia atrás dele, né? Jurandir, você precisa vir aqui, Jurandir, cadê o poema para a gente botar aqui? Enfim, então é um trabalho coletivo, sim, e eu gosto muito de trabalhar em grupo. Então, não sei o que vocês... Como é que foi para vocês? A gente não falou mais, né? Depois que foi feito o livro, veio a pandemia. A pandemia, aliás, a gente começou um pouquinho antes da pandemia e depois veio a pandemia e nos afastamos, né? Exatamente. Infelizmente. E o livro, fisicamente, nasce depois da pandemia. As pessoas vão ter acesso, né, a ele depois da pandemia. E ele é engraçado que as fotos são antes da pandemia, não tem a pandemia no livro, né? Não tem. Não tem máscara, não tem álcool gel, não tem muita aglomeração no livro. Aquelas crianças todas aglomeradas, enfim, é uma beleza. Jorge. Olá a todos, né? A Núbia estava falando aí, eu estava relembrando, né, que realmente nós começamos um processo, né, de encontros presenciais na produtora, em Niterói, e de repente tivemos que nos afastar por causa da pandemia, né? E todo esse trabalho ele foi feito, acho que grande parte dele online, né, Núbia?
A gente passava horas e horas conectado durante o dia. Exatamente. Um dia, inclusive, nós ficamos, se eu não me engano, nós ficamos 12 horas conectados produzindo o livro. De vez em quando a gente falava, vamos dar um tempo, porque preciso fazer um xixi, preciso tomar um café. E foi assim a produção do livro. É verdade. Mas é muito interessante, porque, como a Núbia falou, eu sou geógrafo, então eu tenho um olhar diferente, né, um olhar geográfico. Participei da expedição em novembro de 2018, 22 dias, né, de Manaus até Porto Velho, navegando pelo Rio Negro, Rio Amazonas, entrando, subindo Madeira, que é um rio impressionante, né, pela força que ele tem, que é a corredeira mais rápida do Brasil, mais forte, né? E eu fazia parte da equipe de comunicação do projeto, né? Então eu também tinha um outro olhar. Muitas fotos que estão no livro, eu vi como é que os autores fizeram, né? Porque eu estava atrás dos fotógrafos, olhando os fotógrafos. Inclusive no Instagram do Amazônia das Palavras tem uma publicação, se eu não me engano, do ano passado, onde eu coloquei, né, a foto do fotógrafo que viajou com a gente, o Abner Prado. Uma das fotos do livro, eu botei a foto dele fotografando a foto que está no livro, que é uma daquelas fotos das dragas no rio, né? Mas, então, é assim, uma viagem fantástica. Realmente, a gente não imaginava o que a gente estava prestes a passar, né? Logo em seguida, a questão da pandemia, que tem até um professor meu no doutorado que ele fala, a pandemia gerou um pandemônio, né? Então, ele faz esse comparativo, né, etimológico com as palavras. Mas é bem interessante e a gente viu aquilo, né? Porque é basicamente um livro de fotografia. O ISBN dele é de um livro de fotografia, mas como a Núbia ela bem colocou, né? Tinha que entrar a poesia, porque só a fotografia talvez não preenchesse toda a beleza, toda a grandiosidade, toda a diversidade que é a Amazônia, né? Que quando a gente pensa a Amazônia, que tem Manaus, tem Porto Velho, que tem Porto Velho, tem Rio Branco. Não, não é. Cada local, cada comunidade, cada território indígena, cada quilombo tem as suas características próprias, né? Existe a diferenciação. Só a gente imaginar que na Amazônia existem mais de 180 línguas, né? Então, a gente fica só observando, né? Pensando o tamanho gigantesco que é tudo isso. E o livro resgata um pouco dessa história, né? Resgata as imagens do projeto, resgata a imagem do homenageado, o poeta Tiago de Mello, resgata histórias que aconteceram, né? Nós temos no livro lá o professor José Bessa, com seu depoimento, temos o capitão, né? Em que pareça, o capitão tinha o nome de um escritor. Maravilhoso. A gente tem que contar essa história. É muito interessante isso, realmente. Até o capitão era escritor, né? Então, Pois é, para coroar um projeto que chama Amazônia das Palavras, né? Aí estão as palavras também. Amazônia das Palavras. Fernando Sabino. Fernando Sabino. Fernando Sabino. Exatamente. Fernando Sabino está no... Eu me apropriei... Na gênese desse projeto. Eu me apropriei indevidamente durante um tempo só das cartas entre Mário de Andrade e Fernando Sabino, e daqui a pouco, isso foi num momento onde o projeto, de alguma forma, foi gestado, teve um lampejo assim, e aí a ironia do destino é que, nas águas que o Mário de Andrade navegou, o piloto era o Fernando Sabino, então, que tem uma história toda particular, né? Ele sofreu algo terrível, ele teve a perna amputada. O Fernando Sabino, o nosso comandante do barco, ele numa derrubada, nessas derrubadas na Amazônia, uma árvore chegou e
decepou a perna dele e ele perdeu a perna. Então a gente foi muito engraçado. Vai ter uma outra circunstância aí que não está no livro, mas estará no filme, que as pessoas vão poder, o filme também vai ser lançado, as pessoas vão poder ver o Fernando Sabino também em ação, que foi uma coisa que deixou todo mundo encantado, a habilidade dele, né? Nadando e trocando uma hélice de um barco. O barco literalmente ficou na mão dele, mas isso é um outro momento, né? E aí, o Núbia, eu queria lhe perguntar o seguinte: o livro, quando nós te convidamos para você colocar da vida, a Núbia simplesmente chegou e deu uma embaralhada assim nas cartas. E aí me deixou inicialmente até um pouco apreensivo, porque ela colocou, com o gesto dela, ela colocou a gente para trabalhar mais ainda. Era tipo. Isso que ninguém estava esperando. Busca tirar um pouco mais. Tanto é que nós tivemos as fotos que estão no livro, são fotos da nossa vivência de Rio Madeira. Então, ela faz ela vai lá para trás e tem fotos do livro que foram feitas há 15 anos atrás. A gente navegando no Rio Madeira com outros projetos, documentando outras situações, e ela habilmente jogou tudo isso aí junto às fotos do Avner, que era o fotógrafo da expedição, e fez, eu diria que um belíssimo livro, belíssimo livro. Eu queria que você falasse dessa sua técnica de fazer livros. Bom, eu sou apaixonada por livros, sempre fui. E deve ter, eu acho que ser editora estava na raiz de quando eu estava lá no primário. Eu sempre fazia os melhores trabalhos que tinham imagens. Lembra que trabalhos de cartolina, que você tem que botar imagem, não sei o quê? Sempre tinha ótimas notas com isso, os colegas sempre pediam para eu ajudar. Enfim, eu não sei. Isso foi assim. Eu fiz letras, então daí veio o conhecimento da literatura, da poesia, da literatura brasileira, que eu sou apaixonadíssima. E eu tenho, sempre que eu trabalho com iconografia, já tem, sei lá, uns quantos anos, mais de 20 anos, fazendo livros com vasta iconografia, né? Eu, às vezes, ensaios fotográficos, entendeu? Às vezes, iconografia histórica, enfim. Eu sempre tento criar uma sequência de imagens, entende? Que foi, aliás, a primeira proposta de Jurandir. Faz uma sequência com o ensaio fotográfico do Avner, que é muito bonito, o ensaio dele. E é muito poético também. Ele fotografa muito no escuro, entende? É o pôr do sol, é o começo da noite. Então, são fotos que são escuras, né? Escuras mesmo, é a noite. Ele se encantou com a noite de tal maneira. E tem as imagens, entende, que são mais frias, digamos assim, porque são internas, né, dos colégios, entende, com a luz do colégio e tal. E aí, a primeira coisa que eu falei, Jurandir, eu não posso misturar as fotos poéticas do Avner com as fotos, entende, do interior. Elas causam uma estranheza na sequência. E daí que eu comecei a procurar, entende, no acervo deles, né, da Fernanda e do Jurandir, que tem um acervo fotográfico gigantesco, justamente fotografando, e trazer para poder fazer a historinha,
nas imagens. Isso realmente deu muito mais trabalho, tanto para o Jurandir quanto para o Jorge, para poder ir encontrando essas imagens que faltavam, né? Que eu achava que faltava. Às vezes, mas falta mesmo. Eu falei, está faltando, está faltando um moleque pulando dentro da água. Enfim, são coisas que eu vi na Amazônia, mas que não estavam nesse ensaio fotográfico exatamente. E, na verdade, o que eu acho é que muitos livros poderiam ter sido feitos. A gente tentou ali trazer o que nos pegou mais, que foi a viagem em si, né? Quer dizer, levar dentro de um barco entre professores, entre escritores, músicos, jornalistas, eles todos dentro desse barco, navegando por aquele lugar, alguns que nunca tinham ido, né? Como o Toreiro, que fala, eu imaginava uma coisa, mas isso aqui é outra coisa, não dá para descrever. E essa coisa de não dá para descrever é realmente o que acontece. Então, era muito difícil, toda vez que eu achava que o livro estava ficando pronto, eu dizia, não está bom. Não está bom porque não dá para pegar o Rio Madeira e botar dentro do livro, não dá para botar a Amazônia dentro do livro, não dá para botar aquelas crianças dentro do livro. Então, a gente vai sofrendo com a pequenez das nossas possibilidades, né? E a grandiosidade que cada imagem daquela é capaz de suscitar. E eu acho que, por isso que foi necessário, entende, eu navegar um pouco junto com o Mário de Andrade, que aí foi uma coisa que eu falei, Jurandir, o Mário fez essa viagem, a gente tem um turista aprendiz, vamos ver como é que ele parou em Itacoatiara, como é que ele viu em Borba, entendeu? O que aconteceu, né? A viagem dele é maior, né? Ele vai mais longe um pouco. Mas o fato é que era também um escritor, um professor, um artista, entende? Viajando num barco, entende? 100 anos antes, né? Quase 100, né? Agora eu não lembro de quando é a viagem dele, é de 27? 27. E tem coisas que são exatamente como a gente se sente hoje. Quer dizer, se você for passar lá, e coisas que vocês, né? Beth Bulara já foi várias vezes, né? Já é amazonense. Já tive essa sorte incrível, né? Esse presente que meu trabalho me deu, que eu conheço mesmo. Conheço bastantes lugares, né? Aliás, bastante não é a palavra, bastante é o quanto basta, né? Eu conheço muito e queria conhecer mais ainda não bastou. Não bastou, né? Não é bastante. Né? Não é bastante. Ali, e até porque é tudo muito longe, né? Porque é tudo muito grande. Então, você não consegue se deslocar. Uma coisa que eu estava pensando, né? O Rio, para os habitantes da Amazônia, ele é muita coisa. Ele não só é a estrada, né, deles, tem a música, né? O Rio é minha rua, né? Então, é a rua. Tem até gente que mora no Rio, né? Aquelas fotos incríveis que no filme você vai mostrar, né? Mais dos garimpeiros, né? Que moram dentro daquelas casas. Isso, por exemplo, é um assunto que foi bem fotografado, né, pelo Avner, e que a gente não conseguiu evoluir, porque é um assunto que é muito delicado, né, a questão do garimpo, e, ao mesmo tempo, dolorido, né, sofrido, né, porque estraga o rio e a vida dessas pessoas naquela ilusão. É muito forte tudo da Amazônia é assim.
encantador e também pode ser dolorido. Mas o livro não trata tanto desse dolorido, talvez por isso não tenha entrado a questão do garimpo, né? A gente ficou mesmo na questão do aprendizado, né? O que pode vir, entende, desse contato, entende, com os professores, com os escritores, com os músicos. As fotos dos músicos, eu fiquei encantada com a expressão corporal das crianças, dos adolescentes, no trabalho com a música, e fico imaginando o que foi também com eles tentando escrever, né? Passar para o papel, que é sempre um grande desafio, né, Beth? Para o aluno, né? Fazer a redação, não sei, isso eu fico imaginando, vendo as carinhas lá, escrevendo, e vocês... Aí eu falei assim, meu Deus, como é que foi isso? Eu queria estar lá para ver, entendeu? Porque é um universo diferente, quer dizer, a gente tem a globalização, a gente tem todo mundo vendo televisão, a gente tem todo mundo vendo internet, mas tem um cotidiano na Amazônia que é muito diferente dessa parte daqui, do Sudeste, do Centro-Oeste, entende, e do Sul. É diferente demais. A primeira vez que eu fui para o Norte, eu me lembro que eu telefonei para o Rio e disse, olha, eu volto para o Brasil amanhã. Eu falei assim, você não está no Brasil? Eu falei assim, de repente eu falei isso de ato falho, porque eu achei que eu tinha saído do Brasil, né? Porque o Brasil, para mim, era o Sudeste, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul. Enfim, espero que gostem do livro. Eu gosto dele. E o Tiago de Mello, quer dizer, a poesia tem esse lugar no livro porque é um homenageado, é um poeta, né? E é um poeta de lá, e um poeta incrível que morou fora do Brasil, foi exilado, e quando voltou, famoso no mundo inteiro, ele quer voltar para lá. Então, ele foi para lá construir uma casinha, isso tem no livro, a gente botou lá o croquis do Lúcio Costa, ele fez para a casinha dele, que ele construiu. Então, tudo é denso, tudo é denso. Então, a gente tentou trazer, não sei, a Beth que viu, nós três fizemos, né? Beth, quando você viu o livro, o que você achou? Eu achei muito bonito. É claro que, olha só, eu também tenho uma ligação afetiva muito forte com ele, né? Já que eu participei, eu dei oficina. Sim, você está lá no livro. Crianças, pois é. Então, mas eu acho que também profissionalmente eu consigo discernir quais são as minhas questões emotivas com relação ao livro e o que o livro objetivamente traz. Eu, honestamente, eu acho o livro lindo. O livro, como vocês falaram, ele tem muitas imagens e é impossível não ter, porque a Amazônia, o que eu conheço, sobretudo essa Amazônia que a gente vê através das viagens por rio, né? Porque existe uma outra também que são viagens que você só faz de avião e que você chega nos lugares, é uma cidade como muitas, parece com outras cidades, mas aquelas que você tem acesso ao rio, né? Inclusive outras que nós não participamos nesse projeto, elas têm a sua característica, essa coisa ribeirinha, ela é muito bonita mesmo, muito plástica. São os pôres do sol mais bonitos que eu já vi, todos eles, tirando os daqui, que não é à toa que se aplaude aqui o pôr do sol no Arpoador, né? Para quem mora no Rio de Janeiro, mas você tem uma quantidade enorme de belíssimos pôres do sol, no São Francisco, no Tapajós, enfim, eu conheço bastantes rios, né? Esses são bastantes mesmo, no Brasil. E acho que os pôres do sol são o nascer do sol,
enfim, a modulação da luz ali. Eu sou fotógrafa também, né? Então, Ah, existe essa questão. Agora, uma das coisas que eu acho linda no livro é justamente essa costura feita através das palavras de pessoas que falam magnificamente, poetas, de lá, né? escritores, né? Esse negócio do Porque, pôr do sol, o texto do Mário de Andrade falando do pôr do sol, sim, é tudo, né? Que ele diz assim, começou o pôr do sol em toda a abóbada celeste, né? Então, ele, exatamente, todas as porque cores, tudo. plasticamente falando é fantástico, mas é um pouco além do plástico. Ela é um tipo de aporte que bate muito na emoção da gente. Você vê aquele céuzão que a gente já não tem muito como ver nas grandes cidades por conta É, dessa iluminação que descaracteriza tudo. é, Então, isso é muito emocionante. E, fora isso, né, o fato do livro ter poesia, texto. Na verdade, o Amazônia das Palavras se realizou também aí. A importância da palavra. A oficina que eu dei foi uma oficina que eu gostei muito de ter feito, que ela é assim, a imagem das palavras e a palavra das imagens. Ou seja, essa é, relação íntima e até, digamos, intrínseca que existe entre a língua falada, escrita, e a imagem, seja concreta ou abstrata, ao qual a língua se refere. Eu me lembro que eu brincava muito com o gato de cada um. Como é que é o gato? Como é que é o gato que você vê? Se eu falar a palavra gato, qual é o gato? E cada aluno descrevia, então, seu gato. Eu acho que o livro fez isso, de alguma forma, fez esse aporte profundo entre a imagem e a palavra, que é, digamos, é a alma do projeto também, né? Quando é, você vai e chama a atenção das pessoas, que as palavras têm uma imagem, que essa imagem enriquece a palavra e vice-versa, que as duas interagem o tempo inteiro no pensamento da gente, você está valorizando a palavra, né? Já que a é. imagem lá é valorizadíssima. Enfim, eu adorei o livro, achei lindo. E, É, tirando que todo o bom. meu compromisso afetivo com a matéria, tá? Se é que isso é possível. Também não tem certeza. É, eu acho que ficou legal também que nós trouxemos, o Jorge fez os verbetes das cidades, né? Porque eu falei assim, ninguém vai saber, só quem é de cada cidade. Eu tem que ter Itacoatiara, tem que ter. Quer dizer, essas coisas é que você, como editor, você funciona como o primeiro leitor, né? O que eu quero de informação, o que eu preciso, entende, de informação. Então, por isso que o Jurandir falou que eu embaralhei as cartas, né, e tal. Aí eu falei, porque é assim mesmo, né? A gente faz um original a partir desse baralho todo, né, levantado. Então, foi importante fazer essa parte mais histórica das cidades, né, com informações não só históricas, né, informações técnicas e quantas escolas tem lá, essa coisa toda que deu um trabalho danado aí para o Jorge para fazer. E também o que eu acho muito legal é ter o histórico do Tiago de Mello, né? Tem um breve histórico dele, mas que é legal, que está bem representado, com várias imagens. E tem os 3 textos, né? Do Daniel Munduruku, como é que é? Do Bessa e me Do ajuda Milton aí, Ratum. Do e Milton Ratum. do Atum, exatamente, porque o Atum é o homenageado agora do
desse Esse ano. seguinte, né? E nem sabia que era. Eu tinha lido o texto e me apaixonei pelo texto, e falei, olha que texto maravilhoso. E aí a Jurandir falou, mas ele é homenageado, vai dar tudo certo. Enfim, eu acho que vai ser muito bom isso estar disponível para quem quiser, né? Online. Isso é maravilhoso. Eu acho interessante também ao que a Nube e a Beth colocaram, né? Porque às vezes tinha fotografia, nós íamos atrás das palavras para descrever a fotografia, um poema, um texto. E às vezes a Nube encontrava um texto, mas não tinha a imagem, né? Então nós tínhamos que correr atrás da imagem. Uhum. Aí nós recorremos, né, ao acervo que o Jurandir e a Fernanda possuem de outras viagens, de outros projetos pela Amazônia. Recorremos a iconografias, né? O Nube acha isso interessante. Iconografias da Biblioteca Nacional. Então, assim, gravuras de viajantes do século XVIII que viram a Amazônia de um outro jeito, né? Eles tiveram uma outra visão, né? Então, a gente era recorrente, a gente está fazendo pesquisa, Biblioteca Nacional, Brasilianas, Biblioteca do Congresso Americano em Washington, a gente ia atrás, né? E o Jurandir falou que tem fotos de 15 anos, mas tem fotos de mais de 100 anos, né? Que nós nos valemos do trabalho do Dana Merrill na construção da Estrada de Ferro, né? Então, dos desenhos indígenas. Desenhos indígenas. Exatamente, né? Para tentar explicar e transformar a imagem, que o próprio nome do livro, né? Amazônia das Palavras, faladas, cantadas, contadas e escritas, né? Isso. Fotos, a Núbia chegou, a gente teve que colocar ainda alguns fotógrafos na rua para fotografar mais algumas coisas específicas, né? E foi ótimo. Eu acho que um outro aspecto interessante do livro e do projeto em si, né? E porque ele também teve que ser pensado pelo seguinte, que esse livro vai chegar nas 8 cidades, vão ser disponibilizados para as bibliotecas públicas e para as escolas que participaram, né? Então, uma forma também dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, dos educadores, eles vão se ver no próprio livro, né? E vão relembrar as histórias todas. Né? Isso é muito importante, porque isso fortalece a questão da identidade, fortalece a ideia da participação deles no projeto e a importância da palavra também, né? Essa é uma questão muito delicada, que hoje se discute muito, e é importante a gente lembrar que, recentemente, se referem a textos de livro como leitura profunda. É uma coisa meio dramática a gente lembrar que hoje o apelo é para as leituras não profundas, para aquelas leituras superficiais. E o projeto vem incentivando a leitura profunda, né? Não falando esse termo, que eu ainda me sinto muito mexida por falar nisso. É importantíssimo. Os livros chegando lá, né? É um livro que pode ser lido até por quem não gosta de ler, né? Vem só as figuras. Pronto. Também dá para fazer. Como os textos estão muito bem escolhidos, né? E, afinal de contas, se eles lembrarem que eles estiveram com o Bessa, com o Toureiro, enfim, de alguma forma, eles vão se lembrar da importância de contar a história, da importância das narrativas e de ouvir o outro, né? Eu, na verdade, fui fazer a oficina muito em substituição de uma outra oficina, porque o oficineiro adoeceu, né, Júlia, bem no começo. Antes de começar o trabalho, ele teve uma crise tão séria que teve que voltar para casa. E eu não ia, em princípio, fazer oficinas, mas eu acabei fazendo, porque eu também tenho muitos anos de trabalho com oficinas, né? E o nome da oficina me parece uma preciosidade, que é narrativa e escuta. Uma não existe sem a outra, e nós não seremos nada se não
soubermos ouvir as narrativas e não pudermos fazer as nossas narrativas, né? Nós diminuiríamos muito os presentes que a gente tem dentro da memória. Essa frase que você falou do Daniel, de que as histórias estão... Né? Mas se a gente não aprende a falar dessas histórias, ninguém vai saber. E, ao mesmo tempo, se a gente não ouvir, a gente também não vai saber. É uma troca tão bonita e tão justa, né? E acho interessante também, quando a Núbia colocou das palavras, né? Aí eu resolvi fazer uma pesquisa sobre autores da Amazônia, que eu confesso, eu conheci o Tiago de Mello, o Milton Ratum e o Márcio de Souza. Márcio Souza, porque eles estão aí na mídia, né? E, de repente, eu fui descobrindo poetas do começo do século, e a gente vê que o processo, a literatura da Amazônia é um processo de resistência também, né? E quando eles se reuniam para combater o governo Vargas, quando eles se reuniam para declamar poemas escondidos da ditadura militar no final dos anos 60, né? Então, é um processo incrível, né? A gente foi descobrindo Aníbal Bessa, uma série de poetas, poetisas, Academia Amazonense de Letras, né? Então, foi incrível. A Academia Academia de Manaus, né? Como é que é? Meu Deus. Academia de Letras do Amazonas. Do Amazonas. Do Amazonas. Não é? Mas tem várias academias nas cidades. Tem a Academia de Letras em Itacoatiara, que é muito interessante, entendeu? Sim, tem, é verdade. Pequenos movimentos de escritores. O livro também faz um pequeno resgate do livro A Selva, do Ferreira de Castro, que lá em 1912, 1914, relata o ambiente, aquele ambiente, imagina 1912, aquele ambiente com os nordestinos que chegaram ali, especialmente os cearenses, né? A gente faz um pouco o resgate desse livro também, que é um norte também, e eu diria que foi muito, muito bonito todo esse processo. E quando você trouxe esse negócio da selva, entende? Que a gente não... Você que trouxe esse negócio da selva, que é no... Maitá. Maitá. Exatamente. Aí nós fomos ver aquela iconografia, Jorge, aquela iconografia que está lá que, na verdade, está em Rondônia, né? Está por causa da expedição do Loisinger e do... Eu esqueci o nome agora, gente. Em 1870... Jorge, do Franz Keller. Foi uma descoberta incrível. Franz Keller, né? Do Franz Keller. Franz Keller, exatamente. Franz Keller. Aquele livro do Franz Keller, eu acho que a gente ficou vendo os índios, aqueles índios que estavam parados lá na selva, a mesma narrativa, né? Falando de como a coroa, por exemplo, queria colonizar a Amazônia através do casamento dos portugueses, dos alemães, quem fosse para lá, dos europeus, com as índias. Quer dizer, se um europeu casasse com a Índia, ele teria auxílio do Estado ganharia um lote de terra, ferramentas, enfim. Eram coisas que a gente não estava nem entendendo. Isso está na selva, né? Isso está na selva e também está no relato do Franz Keller. Se vocês concordarem aqui, a gente passar rapidamente o livro, né, para o pessoal que está assistindo, está vendo a live, né? Muito bom. Isso. Acho que é muito importante. Vamos partilhar. Compartilhar alguma coisa. Acho que é importante também. É importante também a gente
reforçar o que a Núbia está dizendo, porque o Franz Keller, quando fez os desenhos lá em 1874, os caripunas que ele desenha, hoje estão a caminho da extinção. Não chega a 100 caripunas. Então, tem também esse valor no sentido do registro de um povo que, de alguma forma, está a caminho da extinção, entendeu? E que é uma pena, mas é uma constatação da gente. Ô, Jorge, então acho que vale compartilhar aí o livro. Eu vou tentar passar só algumas acho que a gente começa com um mergulho nas águas do Rio Negro. Aí eu vou passar mais rápido, porque é um livro de 200 páginas, para a gente não dar spoiler também, né? O pessoal poder ler, né? Muito bem. Olha só, essa é linda a lua, né? Então, assim, só para o pessoal que está assistindo imaginar, né? Toda uma equipe técnica, só de fotógrafos, né? Então, você tem todo esse trabalho, se abre com o poema de Drummond, né? Não serei o poeta de mundo caduco. Então, vamos lá. Isso, Mário, o livro está dividido assim, né? O Prazer da Leitura, o primeiro, depois o Império das Águas, que mostra toda essa potência do que são os rios da Amazônia, né? Verdadeiras veias de vida, né? O entender, ensinar e aprender, que é justamente essa parte das oficinas do projeto em si, né? Histórias para ler e contar, onde estão os textos lá que a Núbia se referiu, né? A parte dedicada ao poeta Tiago de Mello, que foi homenageado do Amazônia das Palavras 2018. O próprio Rio Madeira, uma foto belíssima do Rio Madeira no meio do livro, né? E falando um pouco das 8 cidades, aí depois vem toda a questão técnica, né? Eu vou passando as páginas aqui só para as pessoas. O barco da Amazônia. Esse é o barco do que nós viajamos, do piloto Fernando Sabino, né? E só complementando uma das histórias dele, que ele tinha história incrível, ele tinha uma perna de pau, né? Ele não era pirata, mas era um comandante da perna de pau, porque, como o Jurandir falou, uma árvore caiu e decepou a perna, né? E, às vezes, ele botava a perna dele, ele ia dormir e deixava a perna dele na beira da escada para assustar quem descia à noite, né? E por aí vão as histórias, né? O Império das Águas, uma foto majestosa feita. Lembrando também que na equipe tinha o drone, né? Tem muitas fotos de drone que todo mundo vai ver. Isso aqui o Jurandir me corrija, mas eu encontro Madeira com o Amazonas, é isso mesmo, né? Exatamente. Dá até para a gente perceber um pouquinho a diferença das águas entre os dois, né? Exatamente. Né? E o nosso barco está bem no meio. O título a gente tirou do Tiago de Mello, né? Tiago de Mello. O poema do Tiago de Mello, que tem um trechinho, né? Como a Núbia falou, né? Ela foi editora, então a gente vem sempre textos e fotografias acompanhando, tentando mostrar uma realidade, ao mesmo tempo que você tem barcos simples, as chatas, você tem iates de milionários navegando nessas águas, né? Aqui o encontro dos 2 rios, o grande encontro, né, do Negro com do Solimões com o Rio Negro, que vai formar o Rio Amazonas, né? Então, o Quintino Cunha é um poeta antigo da Amazônia, da qual eu comecei a ler também, fui conhecendo, né? Não conhecia. Aí, nosso barco novamente, né? Um poema do Eliakim Roquino, que fez parte também da equipe agora da 2ª edição, como oficineiro, músico de Roraima, né? Poeta e tudo. Aqui, os diversos tipos de navegações, né? Então, você tem aqui até um barquinho pequeno com motorzinho, parece um motor de liquidificador, né? Presença do garimpo também, né? Em alguns lugares. Em alguns lugares, que facilita, né? Aí da vida animal ali, o Nubia é engraçado porque aqui, Jorge, só volta essa foto aqui do boto. Adoro. Essa foto do boto é também do Avner.
feita há muitos anos atrás, em outras expedições, e aí você juntou e você não tinha essa informação. São duas fotos do mesmo fotógrafo, feitas assim, com a diferença entre eles, no mínimo 10 anos de uma foto para outra, entendeu? Muito legal. Muito Então, legal. Eu gosto muito dessa página que é o ônibus da escola. O barco escolar, né, levando as crianças para a aula. E, ao mesmo tempo, nós temos navios enormes. Esse navio aqui é de uma empresa lá, ele transporta 600 passageiros de uma vez, vai para Óbidos, vai para Belém, vai para tudo quanto é região da Amazônia, né? Aqui, eu gosto particularmente dessa foto, porque essa foto... Também, então. Essa, se eu não me engano, é uma castanheira. Ela é ponto de referência para os comandantes de barco, porque eles sabem que quando passam naquela castanheira, a foz do Rio Madeira está próxima. Então, se derrubar essa árvore, eles vão perder um ponto de referência, né? E aí um trecho do livro do Mário de Andrade, que a Núbia citou, do Turista Aprendiz, né? E são fotos fantásticas. Se a gente ficar falando de cada foto, Daniel Munduruku, que viajou com a gente, 200 páginas. 200 páginas, né? Aqui, A tempestade, então, a tempestade. É uma viagem muito tensa, Núbia, porque o Rio Madeira... Assustadora. O rio tem muitas pedras, então, uma particularidade, para você ter uma ideia, teve uma viagem que esse barco foi a primeira vez que ele navegou no Rio Madeira. Então, esse barco que vocês barco aí. Então, o dono do barco, ele tinha toda uma preocupação com... não é simplesmente pegar o barco e dizer assim, vou lá para Porto Velho. Não. E aí eles foram... Jorge. Não, pode continuar. E aí, à medida que o tempo passava, eu sempre, às vezes, encontrava uma pessoa diferente no comando. Eles contrataram 4 comandantes, cada um, de alguma forma, especialista naquele trecho, entendeu? Certo. Porque nós navegamos numa época que o rio estava relativamente seco, que é novembro, de modo que o tempo inteiro a gente tinha medo do barco quebrar, do barco afundar. Mas com essa tempestade. Isso deve ter sido... E essa sequência, a Beth falou, né, que o pôr do sol, o nascer do sol é uma coisa fantástica, mas também a gente imagina. Essa tempestade foi logo... Nós entramos no Rio Madeira, subindo o Rio Madeira, acho que no começo, na hora do almoço, quando no final do dia, de repente nós encontramos uma tempestade. A tempestade nos encontrou, né? Nos encontrou, exatamente. E nós éramos 32 pessoas no barco, e de repente começamos a fechar umas lonas azuis que tem do barco para proteger da chuva, e o comandante falou, abre, que se o vento bater, ele vira o barco. Vira o barco, é verdade. Porque e não foi só uma tempestade de água. Deixar o vento passar. Uma tempestade de areia. Se a gente olhar no pé dessa página, isso que está subindo parece que é fumaça, isso é areia que está subindo. No fundo, né? No fundo, né? Então foi uma coisa incrível, fantástica. Né? Grandiosa, né? Também. Aí uma das curvas, um dos meandros do Rio Madeira, né? E por aí vai, o pôr do sol, outra parte, o Mário de Andrade, os barcos novamente. O pôr do sol, esse pôr do sol com todas as cores, né? Então tem o churrasquinho do fim do dia também, que está lá, a panelada para você tomar seu açaí, seu caldo. Os portos, né? Os portos são fantásticos, né? Porque cada lugar tem um porto diferente. A Beth disse que adorou um porto de Malicoré, né, Beth, naquela época. Foi muito bom a gente ter... Era uma aventura. Teve um exercício radical para subir, depois eu tive que comprar uma lanterninha no camelô para poder descer também. Do lado direito da página, experiências. No porto de Manaus, né? Às vezes a gente descia por tábuas, né? Porque não tinha infraestrutura para você fazer o aporte do barco, né? Outros portos já com mais estrutura, né? E quando os barcos passageiros chegam, é uma festa, todo mundo vai correndo para lá, né? E uma particularidade aí da nossa editora é que ela
faz essa viagem e nos leva para a noite, né? A Núbia Sim. fez aí um jogo de imagens que vai nos envolvendo e a gente passa pela tempestade, entra à tarde, entra à noite. Isso achei uma bela sacada dela, né? A segunda parte do livro é específico sobre sobre as oficinas, né, que ocorreram nas 8 cidades que navegou. Então nós já temos aí o José Roberto Toreiro na página, o José Bessa, Bessa, né, e o Léo. Léo Ribeiro na animação, as meninas, né? Eu gosto muito dessa foto da menina olhando o rolo de filme, né? É assim que funciona, assim que na animação os personagens se movimentam, né? O Bira, que é nosso músico, aí sons do cotidiano, né? Os alunos, todo mundo muito legal interagindo muito essa bem, né? sequência do Bira. A própria Beth, Beth. está lá na oficina dela. O Daniel na aula de espetáculo que ele ministrou com a gente, né? Catando piolho, contando as histórias, minhas memórias da Amazônia. Ele de novo aí, o Léo novamente, o Toreiro, o ofício de escrever, que é um textão do Tiago, o Bessi, o Toreiro, o Léo, as crianças. Houve uma interação, eu acho que. E é uma coisa incrível. 2 anos depois, eu tenho amizade com as pessoas de lá hoje. A gente se fala pelas redes sociais, né? Então, aí, os próprios alunos fizeram peças de teatro homenageando o Tiago de Mello em todas as cidades. Sem a gente pedir, a gente chegava e via o coordenador, a diretora ou o diretor da escola. Os meninos prepararam uma homenagem para o Tiago de Mello. Pode apresentar? Claro, pode. E aí o Diego Gamarra, né, o nosso cloro, o palhaço que engole letras, né, que fechava a noite com chave de ouro, né? Com a meninada e os adultos e os velhos, tudo rindo. Tinha quem não risse, né? Aí a Beth, essa foto aí foi feita no território indígena. É tão linda essa Manicoré. Manicoré. Ela é uma índia mura. Né? Vocês imaginarem, eles saíram de barco do território indígena deles, foram a Manicoré, assistiram às oficinas, ficaram à noite e pegaram carona de volta no barco que a gente estava. Nós levamos ele, refizemos a rota, né? Entramos lá perto do lago para poder deixar eles e os professores. Aí os certificados, o cloro novamente. E a viagem pelas cidades, né? Aqui nessa página... Adoro esse... não, volta 1. Não, então errei. É para frente. Para frente, Jorge. É para frente mesmo. É para frente mesmo. A música do Arthur Maia, né? Que fez especialmente para o projeto, né? Que nessa edição a gente tem a participação da Martinalha, que é um projeto, na verdade, é uma música aberta e todos os anos a gente vai chamar alguém da música brasileira para estar viajando com a gente. E a Martinalha vai dar uma ginga, né? Exatamente. Esse poema é esse que eu ia dizer. Ai, pronto, não sei onde foi parar. Esse. É das garotas. A letra da música, né? Não, a próxima, Jorge. Não, depois da música. Tá. Aí. Eu acho isso uma beleza, Jorge. Como o rio... Lê, Jorge. Isso é lindo. Como um rio que nasce de outros, saber seguir junto com outros, sendo e nos outros se prolongando, e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda como um rio. Tiago de Mello. Muito lindo. Então, aí a apresentação do Diego, do Cloro, né? Todo mundo era fascinado por ele, né? Aqui, justamente, né, o Núbia, né? As histórias. É o gol de uma gravura do Val Martius, né? Isso aqui, para quem não conhece, é a Samaúma, né? Que
uma raiz de árvore, um tronco. Então, isso aí são indígenas tentando abraçar a raiz, né? Histórias para ler Século contar, XIX. justamente o texto do Daniel, Serpentes que Roubaram a Noite, aí, com os É processos de maravilhoso. pornografia, né? O índio Munduruku, lá do Biarde, desenhado em 1852. Esse foi difícil de achar, né? Foi bastante. Aqui, outro do Catlin, né? Essa figura, quando eu falei que a gente buscou na na biblioteca do Congresso Americano, essa imagem desses 3 indígenas nós buscamos lá, né? Lá que está o acervo do Catlin, e o pôr do sol da Beth, né? O texto do Milton Ratum, né? Sobre Manaus. Que é uma delícia. Esse texto é muito bom. Aquela edição da Nube, ela arrebentou. Tem a foto minha aí, ó. Essa foto minha, que eu não dava nada por essa foto. Depois eu fui perguntar de quem é aquela foto. Ele veio me perguntar de quem é essa foto. Não, inclusive essa foto, quando foi para a edição, eu falei para a Nube, nós não temos essa foto. Eu não vi essa foto, eu não conheço a foto. Não, tem. Aí ela me mostrou, só que esse homem carregando o cacho de banana, ele está lá na frente da foto, andando no meio da feira. Aí eu não conseguia ver, né? O homem carregando um cacho de banana nas costas, o Glauber fez algo semelhante, quer dizer, tem um plano no filme chamado Amazonas, que é também, né, nesse mesmo sentido, ele acompanha durante um bom tempo, demorado, uma pessoa carregando um cacho de banana desse, que é um Deus nos acuda, ter que subir escadas, descer escadas, entendeu? É uma imagem muito recorrente lá. Aí, fechando o texto do Milton Ratum, né? O mercado de peixe lá em Manaus. Temperando aí, ó. Esse aí é o barco que a gente viajou, ele visto de frente, né? Então, tá aí um texto do José Bessa, que ministrou oficina Contação de Histórias, né? E a aula magna. Aqui, isso aqui que a Núbia se referiu, né? Isso é um garimpo no meio do Rio Madeira. Então, aqui onde as pessoas moram. Então, elas têm lá antena parabólica, tem sua cozinha, tá tudo aí dentro, né? O que está saindo é aquele... Eles estão lavando a água para ver se encontra o ouro, né? Os aluviões auríferos. Aqui o nosso comandante, Fernando Sabino. Aí tudo sério, né? Só para tirar a foto. E aqui a parte dedicada ao Tiago de Mello, os poemas dele, uma pequena bibliografia dele, um pequeno histórico com fotos e vídeos. Que é muito legal isso, porque ele era editor, né? Ele é editor Manuel Bandeira, né, Nubia? Editor, nossa, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, entrei lendo o Ivo. E aí eu me encantei, né? Como eu falei, ele também era editor. Aqui ele com Neruda, já na época do exílio, né? Ter fugido do Brasil, com os filhos aqui na outra página. Tem o desenho aí do Lúcio Costa. Da casa. Aqui lá em Barreirinhas, né? Ele com o Duca novinho. A foto do meio aqui é ele com o Tiago de Mello, que também está participando aqui dessa edição com a gente, né? E participou da primeira edição também, em Manaus. E nos deu as fotos, não foi? Sim. Ele fez a sessão dos direitos dessas fotos que utilizamos, ele cantando com o pai dele, já mais adulto. Né? Aqui Tiago com Gilberto Freire, né? Tiago também com... Franz Krasberg. Com Krasberg. Com José Lins do Rego, né? Dom Helder. Isso, Dom Helder também. Dom Helder e José Lins do Rego. Dom Helder. E aqui embaixo ele é ao lado de Isabela. A filha dele, né? Exatamente, que é cineasta. E aqui com o Tiago de Mello. Aí os poemas dele, né? E aí tem uma particularidade que o projeto... a gente tinha gestado esse monumento aí do Tiago de Mello já há muitos anos,
E, tipo, chegou a hora de nascer, né? Esse projeto ele é doado para a família do Tiago, e aí a família do Tiago, em algum momento, vai transformar isso em realidade, que é uma instalação, de alguma forma, só que não é uma instalação qualquer, é uma instalação com árvores dos 5 biomas. Eu penso que, de repente, esses próprios tijolinhos aí podem abrir para outras portas, entendeu? Eu acho que... e é um monumento que pode ser instalado pelas cidades por onde o Tiago viveu. Pode ser Manaus, pode ser Santiago do Chile, e por aí vai. Ele lendo nossa revista na casa dele, né? E ele em 2 momentos, já aqui na idade mais avançada, e ele no exílio, em Estrela, Portugal, tocando e cantando, né? São Isso fotos também recentes do Tiago, né? lindo. Olha, isso é lindo também, do Tiago. E é interessante que ele está rindo aqui, a gente vê só um pedacinho da calça jeans aqui no cantinho embaixo, ele está rindo do Bessa, porque eles eram amigos, eles são amigos de infância, né? Então, nesse momento, eles estavam relembrando as histórias da infância. Aqui é o nosso percurso, O mapa que né? você fez. Saindo de Manaus, lá na parte superior direita, né, navegando, indo Itacoatiara, as 8 cidades, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, até chegar a Porto Velho. Então, esse foi o trajeto que nós fizemos no Rio Madeira, Rio Amazonas e Rio Negro. E algumas informações sobre os rios, né, mais técnicos. Que nosso barco, novamente, que nós estamos no porto do Solimões com o Negro, e saímos navegando, né? Manaus, as informações, fotos de Manaus, antigas e novas, né? Para a gente poder fazer algumas gravuras do século XIX. Uma gravura do Percival, que foi um fantástico desenhista brasileiro e durante muitos anos trabalhou no IBGE, e ele foi retratando a cultura brasileira, a realidade brasileira, por onde ele viajava, né? Aqui Itacoatiara, aqui é um casarão também, esse casarão era um entreposto de borracha, apareceu num filme, juro que esse cineasta talvez me ajude a lembrar o nome do filme, é um filme francês. Ele passou esse casarão de Itacoatiara, né? E foi entreposto. Aqui as pedras, né, que foram achadas, foram encontradas, marcando o início da cidade, né? Aqui em Nova Olinda do Norte, essa escada, mais abaixo você está o rio, só explicando porque essa escada, conforme o rio vai subindo, as pessoas vão ficando para chegar nos barcos, né, vão usando esses degraus para poder entrar nos barcos. Então, à noite, o dia, aqui já um porto melhor. E Nova Olinda, que Nova Olinda é uma história interessante, porque teve um poço de petróleo da Petrobras na década de 50, né? Depois foi fechado. E aqui são as fotos do Arquivo Nacional, mostrando o presidente, na época, Café Filho, fazendo essa visita, já naquela época, né? Borba, sua famosa igreja. Aqui é De Moura. O Moura, né? É uma figura clássica aí do Alexandre Rodrigues Ferreira, de 1795, né? E como é que a gente via também a cidade de dentro do navio para poder chegar até na cidade, né? Novo Aripuanã foi a próxima cidade. Aqui, Jorge, só uma particularidade, volte aqui um pouquinho, aí a gente percebe as cores um pouquinho mais na frente, a diferença do Rio Aripuanã com o Rio Madeira ali, né? No meio Essa é uma região parte que está se acelerando muito, essa parte de ocupação. A gente tem a escuta também aí durante o Amazônia das Palavras dos professores que trabalham nesse território,
E aqui, esse rio tem uma particularidade porque o Rondon e o Roosevelt navegaram por ele depois que descobriram o Rio da Dúvida, né? Sim, o Rio da Dúvida deságua no Rio Oripanã, né? Aí eles vieram É, com muito madeira para poder ir legal. embora. Exatamente. Tem a foto da expedição deles aí. Manicoré foi a próxima cidade. Também uma outra gravura aí de 1800, do Franz Keller, Franz século Keller. XIX. Os peixes é presente em todo o trajeto, não tem jeito, né? Quem nunca foi, vai e come os peixes, que é uma delícia, né? O Maitá, que a gente já é o Maitá, esse porto tem a característica que o Maitá hoje está se transformando num grande porto exportador de produtos agropecuários, né? Então a soja está entrando, o gado, e eles escoam tudo por aí, porque não há estradas para E, Manaus ou para Porto Velho, né? e aqui a gente tem, tipo, Manaus, perdão, o Maitá, acho que é a última cidade do Amazonas, Sim. e é onde se tem a maior produção de soja do estado, se dá nesse território aí, que na verdade é uma expansão a partir de Rondônia, entendeu? Isso. E já com a influência aí do possível asfaltamento da BR-316, né, que vai ligar Porto Velho, 319, 19 até Manaus, né? 319. Então todo esse embate aí das terras. A capital, Porto Velho, né, uma vista aérea aí de Porto Velho. As famosas três caixas d'água e a Maria Fumaça é da estrada de ferro Madeira Mamoré também, lá no pátio do museu lá. O porto de Porto Velho, né? Isso aqui, grãos, silos de escoamento de grãos, né? Também. Igual o Jurandir falou, igual o Maitá, uma presença da soja muito forte. 18% da soja brasileira, perdão, exatamente, 18% da soja passa por esse corredor dessa hidrovia do Madeira, entendeu? Então ela é muito importante, né? Ela gera essa economia aí. Então, aqui E aqui o duas início da fotos. cidade, né, em 1912, né? Foto da esquerda 1910, aqui, na verdade. foto da esquerda aqui, onde foi fundado Porto Velho, né? E a foto da direita mostrando a dificuldade dos trabalhadores aí, né? Nessa estrada aí, né? Que trouxe aí mais de 20 mil pessoas, 50 países, uma enormidade de mortes, né? Causada por doenças, uma série de coisas, né? Então, só para o pessoal que está. Se hoje já é difícil viajar pela Amazônia, né? Naquela época, então, era uma epopeia, né? Devia ser fantástico. E aqui é a iconografia do Caripuna, né? Do Keller, que a Núbia citou também, né? As duas imagens, duas gravuras dele. A equipe, toda a equipe está aí, homenageada também, né? Esse foi o último, lá em Porto Velho, né? Nós fizemos essa foto. O Jurandir, fala aí, tem o Pau Brasil também. O Pau Brasil. Ao Brasil, né? A gente vermelho por dentro. Ao Brasil, em cada escola a gente fazia simbolicamente a plantação de um pau-brasil para levar essa conversa, esse momento para dentro da escola, e as crianças receberam isso super bem. A nossa ideia é, à medida que os anos forem passando, a gente vai ampliando o número de escolas, entendeu? E essa atividade do Pau-Brasil, ela também faz parte, é um momento, é uma cerimônia, todo um ato litúrgico no momento de plantar essa árvore, porque é de onde nós viemos de alguma forma, né? Nós somos vermelhos por dentro. É isso. Foi plantado em cada uma, né? Se eu não me engano, levou a mais, porque tinha medo de morrer, e foi plantado uma também lá na escola indígena, lá dos Muras, onde nós levamos as crianças também. Então foram 9 pau-brasis que foram plantados. Acho E que é o isso, fim, né? né? Referências, citações aí, eu acho que vale a pena você. E aqui, né? A trecho de carta de Mário de Andrade e Fernando Sabino, que é na contracapa do livro, né?
para fechar É a isso. história. Por conta daquela história do Jurandir com o Fernando Sabino e Mário de Andrade. Exatamente. Eu Então é indico as isso, né? pessoas Depois. baixarem o Então, livro, como vocês viram, todos é, viram, uma obra de leia o fôlego, livro e né? veja o filme, né? Leia o Não, livro e veja o filme. E acaba se tornando um livro histórico. Acaba se tornando um livro histórico. Como Que todos os ótimo. livros, né? Exatamente. É muito importante. Então, Núbia, você É uma está bela capa. de parabéns. No final, no livro físico, ainda tem um O presentinho, mapa. um mapa aqui, Rio Madeira aí, ó. maravilhoso. Maravilhoso. Está dentro do livro, é um Está encarte. dentro do livro. É um encarte de que ano, Jorge? De Ele é de 1853. 1853. Então, e aí a gente está fazendo esse resgate desse livro desse mapa do Rio Madeira. É isso. Espero Esse que as pessoas livro baixem, maravilhoso compartilhem. vai ficar disponível na Jura. Explica como vai ser essa disponibilização. Vai ficar Pra disponível gente. no site do Amazônia das Palavras, Pode ser baixado, né? Pode ser baixado, pode ser Quem compartilhado. quiser, Deve ser. só Deve ir ser compartilhado. Só entrar, compartilhar. só ir na descrição aqui dessa nossa conversa que vão ter os endereços lá onde a pessoa pode Tem que fazer o download. fechar, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o livro aqui, físico, que eu mostrei para vocês. É uma obra que realmente vale muito a pena a gente ter. Eu adoro que seja físico também, para que eu possa pegar e abrir numa determinada hora e ler um poema, enfim. Mas Tem cheiro de livro novo, temos né, que Beto? nos despedir e fico muito feliz de ter estado com vocês e ter ouvido tantas boas falas sobre como foi desenvolver esse trabalho pela Núbia, Jorge e o Jurandir. Núbia quer falar o que... Eu tinha pensado, não sou uma boa leitora, queria ser uma declamadora, mas não sou. Eu tinha pensado em ler um poema eu tenho que ver a página que ele está, que resume um pouco o sentimento que eu tenho com relação como lidar com as imagens e as palavras. Eu não estou achando ele agora. Eu achei aqui um outro, que é do Aníbal Bessa. Eu vou ler ele. A poesia se rege pela dança das palavras, pela música no engenho, pelo sonho das imagens. Não queira nunca levar qualquer verso ao pé da letra, mas embarque na magia transgressora do poeta. Essa viagem translúcida flecha com nuvens de sonhos, lambe as águas nas mais remotas, nos pés de ventos marinhos. Eu acho que trabalhar com a Amazônia das Palavras é trabalhar com um pouco de magia no sentido poético e de liberdade para lidar com a palavra escrita, cantada, a oralidade, né, que é muito importante também. E, como diz o Tiago de Mello, quando você escreve alguma coisa, né, ele, o poeta, ele diz, aí vai para o mundo, não é mais dele, não é de ninguém, é de todos. Então, poder se expressar, esse trabalho que vocês estão fazendo de incentivar essas crianças, esses jovens, a se expressar, seja através da palavra falada, da palavra cantada, do desenho, do que for, da música, da dança, é espetacular, porque só assim a gente consegue construir pessoas fortes, né? Que possam... isso, verdade. Exatamente. Só relembrando aí, quem quiser baixar o livro, ler o livro, né, aqui embaixo aqui da live tem a descrição, tem os endereços. O endereço. Né? E lembrando também, né, porque tem aqueles
que não podem ver, né? Então, futuramente também o livro vai ser transformado no audiobook, né? Com toda a descrição muito das bom, fotos, muito poemas, bom. né? Para quem não pode ver, mas poder ver de outras formas, né? Beleza. Legal. Muito bom. Muito bem. Muito obrigada. Eu sou muito grata por ter participado com você, Jurandir, com você, Jorge, agora conhecendo mais um pouco a Beth. Muito obrigada. Muito obrigado. Fizemos a travessia. E o livro está vivo. Está Salvamos vivo. o livro. É, isso aí. É muito bom. Obrigado. Só agradeço. Gente, então, um bom exercício de leitura e de visionamento. Enquanto não sai o audiolivro, a gente tem muitas fotos e muitos Maravilha. textos nessa obra muito interessante e preciosa. Então tá. Valeu. Até a próxima. Beijo. Estamos felizes. Tchau. Pra querer, pra aprender. Amazônia das